Mas Davi caiu justamente quando ele parecia estar forte. E ele enfrentou um gigante chamado Golias, que tinha mais de 3 metros de altura, e o venceu. Ele foi se acostumando à vitória e, com isso, o seu coração se tornou presunçoso. Davi, ele possui um coração sensível e ele, ao ser repreendido pelo Senhor, ele se arrependia. Por isso a história de Davi é tão importante. Tentar esconder o pecado ou tentar justificar o próprio pecado é natural do ser humano. A história de Davi não é uma licença para pecar. Com medo das consequências dos seus atos, aí você fica mal. Isso não é arrependimento, o nome disso é remorso. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Quando você está fazendo para se tornar com méritos diante de Deus, isso é religião, é cansativo. Agora o evangelho é ele fazendo tudo para quem nada merece. Olá, seja muito bem-vindo ao Café e Fé. Estamos seguindo nossa temporada sobre personagens da Bíblia. No primeiro programa passado, nós falamos sobre Elias, seu esgotamento e desânimo. Se você perdeu, pode acompanhar no nosso YouTube. Hoje nós vamos conhecer outro personagem, um homem que a própria Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus, mas que experimentou uma queda lá no fundo do poço. Vamos falar hoje sobre Davi. E para essa conversa, nós recebemos 2 amigos muito queridos aqui, 2 Márcios, o Márcio Mizubuchi e o Márcio Frois, que são companheiros de partida, de jogo no tabuleiro da graça de Deus, onde nós proclamamos o Evangelho das insondáveis graças do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, é uma alegria mais uma vez poder estar participando aqui com os irmãos e com os queridos que nos recebem em casa. É uma alegria. Agradeço também pelo convite, oportunidade e cumprimento também os telespectadores que estão nos acompanhando. Pois é, a história de Davi nos ensina algo muito profundo. Ninguém está acima da tentação. E ninguém está além do alcance da graça de Deus. Então você pegue o seu café e venha refletir conosco, porque o nosso Café e Fé já vai começar. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi, o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem.
A história que iremos refletir hoje está em 2 Samuel, capítulo 11. Davi está no auge, o reino prospera, os inimigos foram todos derrotados, tudo parece estar bem, mas é justamente nesse momento que acontece uma queda. Davi vê a Betseba, uma mulher bonita, comete adultério, tenta esconder o seu pecado e termina envolvido na morte do seu general Urias. Meu querido Mizubuchi, lê aí um texto de 2 Samuel, capítulo 11, os versos de 1 a 5. Veja bem aí o que a palavra de Deus está nos dizendo. Assim diz o relato bíblico acerca do pecado de Davi. Verso 1 diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e assitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E agora, Frois? Vamos terminar olhando agora para o capítulo 12 de Samuel, 2 Samuel, os versículos de 1 a 7. A palavra de Deus diz o seguinte: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Que coisa, né? Tu és o homem. Tu és o homem. Ele mesmo colocou a sua sentença. E aí, Mizubuchi? Normalmente nós imaginamos que as maiores quedas, os maiores pecados acontecem nos momentos de fraqueza. Mas Davi caiu justamente quando ele parecia estar forte. O que essa história nos ensina sobre o perigo da autoconfiança? Essa história nos ensina que a autoconfiança é extremamente, como o senhor disse, perigosa. Davi começou muito bem. Ele era ainda jovem, um garoto, e ele enfrentou um gigante chamado Golias, que tinha mais de 3 metros de altura, e o venceu. Todo o exército de Israel tinha medo, não tinha coragem de enfrentá-lo, mas Davi, confiando no Senhor e dependendo totalmente do Senhor, venceu Golias. E em seguida ele venceu muitas outras empreitadas militares, sempre, você vai ver na Bíblia, sempre na dependência do Senhor. Até ele disse assim: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem a mim com pau e pedra, mas eu vou
em nome do Senhor. Então, sempre quando Davi dependia do Senhor, ele obteve êxito em todas as suas investidas militares. Todavia, o que aconteceu? À medida que ele foi vencendo uma atrás da outra, ele foi se acostumando à vitória e, com isso, o seu coração se tornou presunçoso. Tanto é que nós lemos no primeiro texto que numa época em que os reis saíam à guerra, o Davi ficou em casa. Ele estava muito acostumado, não preciso ir mais. O ócio perigoso. O ócio perigoso. E nós lemos no texto, não sei se o telespectador prestou atenção, Davi se levantou ao meio-dia, ou seja, estava dormindo. Numa época em que os reis saíam à batalha, ele estava dormindo, porque a presunção tomara o seu coração. Acostumou-se tanto a vitórias que ele esqueceu-se daquele que dava a vitória, que era o Senhor, e passou a confiar em si mesmo. E esse é um problema sério, e a queda foi muito grande, realmente. É isso aí. E, Frois, existe também um alerta importante para todos nós aqui, né? Essa história está chamando a atenção. Como o pecado vai endurecendo o coração quando tentamos escondê-lo, como é que a gente reage nisso aí? Como é que é isso aí? O próprio rei Davi, em um de seus salmos, ele oferece a resposta para essa questão. Porque, apesar de seus caminhos tortuosos, a qual ele percorreu, como o texto relata, Davi ele possui um coração sensível e ele, ao ser repreendido pelo Senhor, ele se arrependia. E muitas vezes as suas experiências davam origens a outros textos bíblicos, no caso do livro dos Salmos. Há um salmo que posteriormente se tornou um louvor, que é cantado nas igrejas até hoje, que diz que enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos, envelhecia eu sei de tão cansado. E por quê? Porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. E no Novo Testamento, o apóstolo, ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Veja que não é apenas o perdão é maravilhoso, mas ele também nos dá a transformação, a purificação de toda aquela imundície que foi gerada pelo próprio pecador. Pois é. O John Owen, aquele teólogo maravilhoso, que falou muito sobre a questão da mortificação do pecado, ele diz que esteja matando o pecado ou o pecado estará matando você. Uhum. O pecado nunca permanece pequeno. Ele sempre deseja avançar. Por isso a história de Davi é tão importante, né? Uhum. Porque ele nos mostra que a seriedade do pecado. E às vezes a gente minimiza essa questão. O pecado, ele é ardiloso. Ele está ali querendo nos pegar. E Davi dormiu no ponto e a coisa veio, né? Ele procurou esconder o pecado dele e nós lemos pelo próprio relato bíblico que isso durou mais ou menos 1 ano. Ele tentou tentar esconder o pecado ou tentar justificar o próprio pecado é natural do ser humano. Seja ele ímpio, seja ele crente, porque nós temos uma natureza que procura sempre se auto-justificar. Todavia, quando um crente, um verdadeiro cristão, peca, e muito embora ele tente esconder o pecado, o Espírito Santo não vai permitir que ele usufrua de alegria ou que ele desfrute algum tipo de paz, porque ele tem um novo coração, que ama o Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, de modo que ele não vai conseguir permanecer escondendo o pecado. Como o próprio Márcio citou, a fala do rei Davi, enquanto ele procurou esconder o pecado dele, os ossos dele se secaram. Então essa é a graça de Deus que trabalha na vida do cristão, para que ele não esconda o pecado. Né? O teu pecado te achará. Vai te encontrar. E essa soberania do Senhor nesse processo revela também no verso 1 do capítulo 11, que diz que o Senhor enviou Natã a Davi. Uhum. Foi por causa do Senhor um movimento soberano do Senhor. Davi sozinho
talvez não tomasse essa atitude. É verdade. Não é? O Senhor deu o primeiro passo que gerou o arrependimento. Porque, pastor, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Aliás, por causa disso, a gente vai dizer que a história de Davi não termina na queda. Né? Existe um capítulo seguinte. E é justamente aqui que nós vamos encontrar uma das mais belas demonstrações da graça de Deus em toda a Bíblia. Espera por a gente que logo nós vamos voltar para conversar mais sobre esse assunto, que é o assunto da graça restauradora do coração humano. Davi caiu fundo, mas a graça foi mais fundo para tirá-lo de lá. Já já voltamos. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi, o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem. Então, quando o profeta Natã vai e confronta Davi, tudo muda. Primeira vez, o rei tenta se justificar. Ele tenta se esconder para transferir responsabilidade e depois ele vai confessar. Frois, vamos ler aqui o Salmo 51, os versículos de 1 a 4. O que é essa oração tão profunda de confissão e arrependimento? O que Davi está falando aqui nesse salmo? Palavras de Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Você vê que aqui ele rasga o peito. Mostra arrependimento. Lá ele rasgou a roupa e ele, digno de morte seja tal homem, quando o profeta, mas aqui ele rasga o coração e mostra quem ele é de verdade. Mas na frente Davi vai escrever uma expressão: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não é uma oração de quem quer parecer melhor. É a oração de quem foi quebrado, quem foi tratado por Deus de modo profundo. Ele está suplicando essa realidade espiritual verdadeira. Porque a nossa tendência é mascarar a ideia da hipocrisia que existe. E aí, Márcio, Frois, que senão o outro vai responder. Qual a diferença entre remorso e arrependimento verdadeiro? E como vemos isso na vida de Davi? Eu vou responder essa, pastor. Remorso e arrependimento,
aparentemente são a mesma coisa, mas no fundo são coisas completamente distintas. Eu vou explicar por meio de uma ilustração. Uma vez eu recebi um vídeo de uma câmera de segurança de uma loja de conveniência e o rapaz foi assaltar a loja. Ele entra, rende a mulher do caixa, só que a moça do caixa, ela vai saindo, se afasta e ela sai da loja e fecha. E a loja era com vidro, prova de balas e tudo mais. E isso a câmera filmando tudo. Quando ele se deu conta de que ele estava preso dentro daquela loja e que a polícia estava chegando, aí ele começava a dizer, I'm sorry, eu estou arrependido. Então, aparentemente, você olhava, você dizia, nossa, o cara está arrependido, mas na verdade isso não era arrependimento. O nome disso é remorso. O que é o remorso? É quando você sente a dor pela sua culpa, ou, em outras palavras, quando você tem dó de si mesmo. É quando é pego com a boca na botija, Exatamente. Tem E aí medo das você, consequências também. com medo das consequências dos seus atos, aí você fica mal. Isso não é arrependimento, o nome disso é remorso. O arrependimento, por sua vez, é algo muito diferente. Pega essa mesma situação. O arrependimento genuíno viria a esse homem, mesmo que ele não fosse preso, mesmo que desse certo o seu assalto, em algum momento o Senhor o confrontasse com a verdade. E ele, entendendo o que ele havia feito, e ele reconhecesse que o que ele fez não era bom diante do seu Criador. É como Davi orou aqui. Ó Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim e contra ti eu pequei. Isso é o arrependimento verdadeiro, o reconhecimento da verdade acerca de quem nós somos, pecadores, injustos, e acerca de quem Deus é, o nosso Criador, que é tão justo. Isso é o arrependimento, é chegar ao pleno conhecimento da verdade. É como eu vejo a diferença. Agora eu vou atirar certo. No Freud. Talvez exista aí por aí pessoas, né, do outro lado da nossa câmera, aí pela televisão, nas casas, assistindo, e elas acreditam que já foram longe demais, que pecaram demais e que não existe mais volta. O que essa história de Davi ensina sobre a graça de Deus para restaurar a gente caída? Eu quero aproveitar essa oportunidade, pastor, para me dirigir diretamente ao telespectador que está acompanhando o programa. E se você encontra em si mesmo uma autoacusação, um peso, ou um arrependimento, ou mesmo um remorso, e você duvida que a graça de Deus ela possa alcançá-lo dentro do pecado ao qual você está metido, ao qual você está arrolado, né? Eu quero dizer o seguinte, que não é possível o ser humano decepcionar a Deus, porque Deus, como um autor já disse, ele não nutre ilusões a respeito do ser humano, ele conhece cada um de nós. E o apóstolo Paulo, mais adiante vai ser dito, né? Ele nos disse que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Não há pecado, não há fala, não há ação, não há omissão humana que não possa ser alcançada pela graça do Senhor. Se confessares o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. A graça é para você, é para mim, para o Márcio Zubuti, para o pastor, para todos nós aqui. Eu fico feliz de saber que a graça é também para mim. Graças a Deus. Porque senão eu estava perdido para sempre. O Charles Spurgeon, que foi um pregador maravilhoso que viveu aí no século XIX, ele tem um livro que se chama O Tesouro de Davi, onde ele trata de todos os salmos de uma maneira muito profunda, e ele diz que o mesmo homem que caiu profundamente, ele foi levantado profundamente pela graça. Isso aqui é maravilhoso. O pecado nos leva muito longe, mas a graça vai mais longe, ela vai até a cruz para nos alcançar em Cristo Jesus. E também o Dr. Sproul, que foi um belíssimo teólogo que já foi para a casa do Pai recentemente, ele disse que o pecado de Davi foi enorme, mas a misericórdia de Deus é muito maior.
Então, voltando para você que está aí do outro lado, que está e nós aqui, muitas vezes aprisionados por causa do nosso pecado, onde abundou o pecado, Superabundou a graça. não é? Isto é maravilhoso a gente saber. A história de Davi não é uma licença para pecar. É uma demonstração da seriedade do pecado, mas também uma demonstração da profundidade da graça. Davi caiu, né? Uhum. Certamente, feio. Eu também já caí. Todos, né? todos nós. E muitas vezes. Uhum. Mas o Senhor me encontrou. E não estamos livres de cairmos novamente. Novamente, aquele que está em pé, Veja que não caia. veja que não cai. Mas se cair, Tem graça. nós temos um Salvador. Salvador poderoso para nos restaurar, Uhum. para nos tratar profundamente. Uhum. O Evangelho é maravilhoso. Eu sei que muita gente não sabe discernir muito entre Evangelho e religião. Me dá vocês dois, rapidinho, porque nosso tempo está indo embora. O que é religião? Religião é tudo que o homem faz tentando se justificar e parecer bom diante de Deus, tentando merecer a sua salvação. Ponto. O Evangelho é aquilo que Deus, é o tudo de Deus no tratamento, na restauração, no perdão do pecador. É Deus fazendo tudo por quem nada merece e nem tem condições de merecer. Olha só, presta atenção. Quando você está fazendo para se tornar com méritos diante de Deus, isso é religião, é cansativo. Para esse Jesus disse, venha a mim, vocês que estão cansados. Agora o Evangelho é ele fazendo tudo para quem nada merece. Não confunda essa coisa, porque pode ser trágico eternamente. O Evangelho é libertador. E Davi foi um exemplo de como o Evangelho tratou com ele. Queridos, o tempo vai embora. Passa voando. Eu queria agradecer a vocês pela presença aqui. Sei que as pessoas aí serão edificadas pelo poder do Espírito Santo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E lembre-se, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Amém. Foi uma alegria receber vocês aqui no Café e Fé e obrigado a você que nos acompanhou até aqui e fique aqui o meu abraço de sempre, aquele abraço de coração para coração. Até a próxima. Davi caiu feio, mas voltou quebrantado. E Deus ainda restaura quem troca a desculpa pelo arrependimento. Um grande abraço de coração para coração. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi, o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem. A editora Vale Estreito conta com vários títulos publicados com autores comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo.
Conheça mais a editora Vale Estreito. Acesse nossas mídias.